Amém? Vamos abrir a Bíblia junto lá em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Vamos lá? Vai aparecer no telão também, Êxodo 33. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto como você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Amém? Feche os olhos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que assim como Moisés alcançou favor diante de ti, que nós possamos alcançar favor diante de ti nesta manhã, e que pela tua graça, pelo teu poder, misericórdia, Senhor, tu fale conosco, tu nos use, tu opere neste lugar, nos permitindo, Senhor, sair daqui vivificados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as promessas de Deus são extraordinárias. Na Bíblia, a promessa nunca é uma ilusão, mas ela é uma palavra empenhada por um Deus que é fiel e cumpre as suas promessas. E aqui em Êxodo 33, Deus reafirma a Moisés e ao povo a promessa e o cumprimento de uma promessa que ele fez lá em Abraão. E ele diz o seguinte: olha, eu estou enviando um anjo à frente, ele está liberando o caminho, tirando os jebuseus, heveus, ferezeus, heteus, amorreus, cananeus da terra,
e eu estou dando a vocês essa terra, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz a Abraão. E essa terra é uma terra boa, é uma terra que mana leite, é uma terra que mana mel. Eu vou proteger vocês no caminho, eu vou dar vitória contra o adversário de vocês, e eu vou colocar vocês nessa terra que eu prometi desde Abraão. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: olha, chegou a hora, chegou o dia em que eu vou cumprir a minha promessa para com o povo de Israel. E é uma promessa boa, é uma promessa de herança, é uma promessa de terra, é uma promessa de um lugar que mana leite e mel, é uma promessa de vitória sobre os inimigos, é uma promessa de conquista, é uma promessa de avanço, é uma promessa de descendência. Eu estou cumprindo sobre vocês essa promessa. Quantos de nós possuímos promessas da parte de Deus? Quantos de nós recebemos promessas de Deus? Quantos de nós ansiamos pelo cumprimento dessas promessas? Ou quem sabe alguns de nós já até vivem parte do cumprimento de promessas que Deus fez para nós e nas nossas vidas. Como é bom recebermos as promessas de Deus, como é bom termos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, e como é gratificante termos a convicção de que Deus está cumprindo as promessas sobre nós. Uma das coisas difíceis de promessa é que existe um intervalo, entre a promessa e o cumprimento dela, e existe essa tensão que a gente vive até que essa promessa se cumpra, até que essa promessa ela chegue. Mas imagine Deus falando com você hoje, assim como Ele falou com Moisés: olha, Moisés, chegou a hora, sabe os teus inimigos, eu vou derrubar todos eles. Sabe aquela herança que eu prometi, eu estou dando na mão de vocês hoje. Olha, eu estou abrindo porta, eu estou provendo, eu estou resolvendo, eu estou solucionando, eu estou realizando. Que coisa extraordinária. Imagina Deus falando algo semelhante para nós: olha, chegou a hora da tua promessa, chegou a hora da tua provisão. Quem não gostaria de receber o cumprimento das promessas de Deus? Mas esse texto, ele vem nos revelar algo ainda mais profundo. Ele vem nos mostrar que é possível ter a promessa e perder a presença. É possível alcançarmos a promessa de Deus. É possível vivermos as promessas de Deus e perdermos a presença de Deus. Se isso não traz calafrio à sua alma, eu não sei o que poderia trazer. Parece antagônico, parece contraditório. Como que eu posso estar vivendo as promessas de Deus e de repente perder a presença de Deus? Mas o alerta desse texto é justamente profundo nesse nível. É um texto dizendo para nós o seguinte: é possível viver a promessa e perder a presença. É possível alcançar a promessa e perder a presença. E aí vem o questionamento para nós, e aqui é onde o nosso coração é colocado no raio-x, para que nós venhamos analisar o que valorizamos mais: a promessa ou a presença. Nós vemos que a promessa sem a presença, ela é possível. Deus diz assim para eles: olha, eu enviarei um anjo adiante de vocês. Eu vou enviar um anjo que vai preparar o caminho, ele vai garantir o cumprimento da promessa, porém eu não subirei no meio de vocês. Porém a minha presença não estará com vocês, porém eu não irei com vocês. Perceba que aqui é a grande tensão desse texto, dessa narrativa. Deus, ele não revoga a promessa. Deus, ele é fiel, ele prometeu, ele cumpre, ele faz. Ele não cancela o destino do povo de Israel, ele não deixa de cumprir sobre eles a promessa de uma terra, de uma herança, de uma terra que mana leite e mel. Ele garante o percurso, ele garante a vitória, ele garante o caminho, ele garante a conquista. Mas no entanto ele diz para Moisés e o povo o seguinte: porém eu não vou com vocês, eu não estarei no meio de vocês. Certamente o anjo, queridos, traria proteção,
traria direção, mas o anjo não traz intimidade. Deus oferece aqui um resultado para eles, mas diz que eles estão perdendo o relacionamento. Esse texto vem na sequência do bezerro de ouro que eles fizeram no capítulo anterior. Nós vemos aqui que é possível ter sucesso sem ter comunhão. É possível ter uma agenda cheia sem ter um altar. É possível ter um crescimento sem ter devoção. É possível ter até uma igreja funcionando sem ter a glória, a presença de Deus. É possível ter uma família estruturada, mas espiritualmente vazia. É possível ter dinheiro, ter riqueza, ter fama, mas sem a presença de Deus, sem um propósito, sem a comunhão, sem um relacionamento com Deus. É possível chegar, é possível conquistar, é possível vencer e ainda assim não ter Deus no nosso meio. Mas o que Moisés nos ensina, queridos, nesse texto, é que a promessa não pode substituir a presença. Ou melhor, que nós não devemos deixar com que a promessa substitua a presença de Deus no nosso meio. E o povo nos ensina isso também. Porque Deus acabou de falar para o povo o seguinte: olha, eu estou mandando um anjo na frente de vocês. Esse anjo vai garantir a vitória. Esse anjo vai expulsar os cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus. Esse anjo vai garantir a vocês a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Vocês serão vitoriosos, vocês serão bem-sucedidos. Só que tem um porém: eu não vou no meio de vocês, eu não vou com vocês. Esse anjo vai com vocês. E aí o verso 4 diz assim, olha: quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou joias. O fato deles não usar o joia é aquela expressão de luto, né, de tristeza. Não se enfeitaram, não se arrumaram, prantearam, choraram, ficaram de luto, vamos dizer assim, porque eles ouviram essas más notícias. Presta atenção, é má notícia de que Deus vai cumprir a promessa? Não. É má notícia de que Deus vai dar vitória? Não. É má notícia de que Deus vai dar conquista? Não. É má notícia de que Deus vai nos colocar tão finalmente na terra que prometeu ao pai Abraão? Não. É má notícia de que Deus vai fazer finalmente se concretizar na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu? Não. Mas eles entenderam que era má notícia, porque no meio dessa notícia toda havia a notícia de que Deus não estaria mais no meio deles. E isso é má notícia. Então eles começam a prantear, eles começam a chorar, eles tiram suas joias, eles entram como que em luto diante dessa notícia. Porque quando a presença se vai, queridos, até a promessa perde o brilho. Quando a presença se vai, a mansão ela fica vazia. Quando a presença vai embora, aquela conquista financeira, aquela conquista profissional, aquela posição, aquele casamento, aquela família, aqueles filhos, eles perdem o sentido quando a presença de Deus não está mais ali. Terra sem bênção não é bênção. Uma vitória sem presença, ela é vazia. O que nós precisamos entender é que até o céu, sem Deus, deixa de ser céu. A beleza do céu não está na rua de ouro, no mar de cristal, porque isso a gente vai pisar sobre isso. O que faz o céu ser o céu é porque ali há uma presença constante de Deus, e nós estamos em plena comunhão com Deus, em pleno relacionamento com Deus. A promessa não pode substituir a presença. Moisés faz uma escolha certa. Ele entra em oração, ele entra em clamor, e a sua oração, ela é muito clara. Lá no verso 15, ele diz assim, olha: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, queridos, ele não negocia, ele não pede mais sinais, ele não pede mais garantias,
ele não pede outro anjo, mas ele entende um princípio inegociável: promessa sem a presença de Deus não vale a pena. Olha que interessante, Moisés prefere o deserto com Deus do que a terra prometida sem Deus. Ele prefere permanecer com o povo no deserto, mas tendo Deus no meio deles, do que entrar numa terra que mana leite e mel sem a presença de Deus. Promessa sem Deus não faz sentido. Terra prometida sem Deus não faz sentido. Agora, deserto com Deus significa relacionamento, significa provisão, significa sustento, significa livramento, significa revelação, significa mandamentos, significa compartilhar da graça de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus. Moisés entendeu isso claramente, queridos. Ele prefere estar no deserto com Deus do que entrar na terra prometida sem Deus. O texto que lemos diz que ele armou uma tenda ali fora do arraial, porque Deus não estava mais ali no meio do povo, mas ele armou uma tenda, e o nome dessa tenda era a tenda do encontro. E ele ia lá todas as vezes ter um encontro com Deus. E ele tinha um encontro com Deus naquela tenda. E o texto que nós lemos diz claramente que Deus descia nessa tenda e falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Ali a comunhão, ali a presença, ali a relacionamento. Então Moisés sabe do que ele está falando, está dizendo: Deus, eu não quero entrar em terra prometida, eu não quero tranquilidade, eu não quero sossego, eu não quero leite e mel, eu não quero prosperidade, eu não quero dinheiro, eu não quero estrutura sem a tua presença. Eu prefiro continuar aqui no calor do deserto, mas na tua presença. Eu prefiro continuar aqui sem saber o que vai ser de amanhã, mas sabendo que tu enviarás o maná, que a provisão vai chegar, mas eu tenho a comunhão, eu tenho um relacionamento, eu tenho a tua presença, meu Deus. E é interessante os detalhes que a Bíblia sempre nos deixa, porque a gente acha que Josué chegou por acaso. Mas não sei se você observou na leitura, o texto diz que Moisés ia na tenda, Deus descia ali, ele falava com Deus face a face. Moisés saía, voltava para o arraial, mas Josué permanecia ali, na borda da tenda, o tempo todo na tenda. Nós temos em Josué alguém que está entendendo que a presença de Deus é importante. Ele quer estar ali, ele quer participar daquilo, ele quer receber aquilo. Não é à toa que depois ele chega lá na frente como um líder daquele povo também, queridos. A presença é mais importante, a presença vale mais do que a promessa, meus queridos. Nós temos visto com frequência a promessa afastar pessoas da presença. Pessoas que têm vivido hoje o que Deus prometeu ontem. Pessoas que vivem hoje o resultado de promessas que Deus deu ao longo da sua história. Tem pessoas vivendo hoje respostas das orações que fizeram, mas às vezes a promessa, a resposta tem lhes afastado da presença, tem lhes roubado a comunhão, tem lhes tirado a intimidade. Às vezes a pessoa é capaz de fazer uma retrospectiva, ela lembrar que quando ela não tinha nada, que quando as coisas estavam mais difíceis, quando as coisas eram mais complicadas, quando as lutas eram mais intensas, quando ainda a família não estava onde está, o trabalho, a profissão, os recursos, as posses, os bens, nada disso ainda estava no lugar, mas no entanto havia a presença de Deus, havia a intimidade, havia a comunhão, havia a busca, havia o relacionamento. Outros, quem sabe, estão como o povo de Israel, às margens da promessa. Estão vivendo as promessas, estão para conquistar promessas. Mas há um princípio importante que nós precisamos entender e que Deus nos ensina nesta manhã. É que a presença, ela é inegociável, queridos. Tem orações que são difíceis de fazer, queridos. Se você tem temor de Deus, você sabe que elas são difíceis de fazer. Mas são orações em que você renuncia a tudo em troca da presença.
É o que Moisés está falando, Senhor. Eu entendi que você vai mandar um anjo. Eu entendi que você vai garantir a nossa vitória. Eu entendi que os nossos inimigos não subsistirão. Eu entendi que a promessa ela é boa, a terra é boa, ela mana leite e mel. Eu entendi que vai dar tudo certo. Mas, Senhor, eu não quero se tu não estiver conosco. Eu abro mão de tudo isso. Vocês estão entendendo a oração que Moisés está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: sabe o que tu prometestes para esse povo, Senhor? Sabe o que prometestes para Abraão? Eu abro mão disso em troca da tua presença. Eu abro mão de uma terra que mana leite e mel em troca da tua presença. Eu abro mão de qualquer coisa que tenha pela frente em troca da tua presença. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Nós não estamos aqui pregando contra a promessa, queridos. Se é bom, se é melhor ter a presença, é ainda melhor você ter a presença na promessa, né? Você ter a presença vivendo a promessa. Não é errado viver promessas. Não é errado conquistar promessas. Mas o que nós estamos salientando nesta manhã é que a promessa não pode ser em detrimento da presença. É que você não pode desejar a promessa a qualquer custo. É que você não pode viver promessas de qualquer maneira. Se a presença não for contigo, a promessa tem que ficar para trás. O que nós estamos dizendo é que entre a promessa e a presença, você precisa optar pela presença. E se você tiver que abrir mão da promessa, não perca a presença de Deus na sua vida. Você lembra o que Deus pediu a Abraão quando ele pede seu filho Isaque? Abraão não estava entendendo talvez muita coisa, mas ele entendia uma coisa: entre a minha promessa e Deus, eu fico com Deus. Entre a minha promessa e obedecer a Deus, eu obedeço a Deus. Não é negociável. A presença é mais importante do que a promessa. E nós percebemos nesse texto que essa presença, ela é ela que define a nossa identidade. Olha o que Moisés diz ao Senhor em oração, em forma de pergunta: pois em que se há de saber que achamos graça aos teus olhos, se tu não estiver conosco? O que nos diferencia dos outros povos não é porventura em andares tu conosco? Olha que noção clara de identidade que Moisés tem. Moisés entende qual que é a identidade de Israel, o que faz Israel ser Israel. O que faz Israel ser Israel não é a terra prometida. O que faz Israel ser Israel não é o seu grande exército, ou a vitória do seu grande exército. O que faz Israel ser Israel não é a sua herança. O que faz Israel ser Israel é porque Deus está no meio de Israel. Aí, ainda que eles não tenham exército, eles conseguem vencer exércitos. Ainda que eles não joguem uma pedra, a muralha cai, porque Deus está no meio de Israel. O que faz de Israel o povo de Deus não é as bênçãos que eles recebem, não é o mar que abre, não é o maná que cai. O que faz Israel ser povo de Deus é porque Deus habita no meio do povo de Israel. É porque no centro daquele monte de barraca, de tenda que eles armavam, no centro tinha uma tenda armada ali, um tabernáculo. Ali havia o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus habitava. Ele é o centro do povo de Israel. É isso que faz de Israel ser Israel. O que faz você e eu, meus irmãos, o que nos faz ser povo de Deus, não são as bênçãos que a gente recebe. O que faz a gente ser povo de Deus não é a ausência de luta, pelo contrário, nós temos luta como igual outra pessoa qualquer. O que faz a gente ser povo de Deus não é porque tudo dá certo para nós. Não é porque lá no concurso você chuta e todo o teu chute é acerto, né? Porque você é de Deus. Senhor me revela aqui, né? Não é isso, querido. Pelo contrário, você erra também, você tira nota ruim também.
você também é demitido, você também tem problemas, você também tem lutas. Não são essas coisas que nos faz ser povo de Deus. O que nos faz homem de Deus, mulher de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. É o fato de termos um relacionamento com Deus. É o fato de termos comunhão com Cristo Jesus. É o fato da presença do Senhor estar em nós. Aí sim, alguns cenários, algumas coisas mudam, são alteradas, mas não é por causa de nós, mas é por causa da presença de Deus na nossa vida. E Ele faz a diferença. Uma igreja, queridos, ela não é reconhecida pelo seu tamanho, mas é pela presença de Deus. Uma família não é definida pelo seu padrão financeiro, mas é pela presença de Deus nela, uma família abençoada. Um ministério frutífero não é validado só pelos resultados, mas é pela presença de Deus nesses resultados. Um cristão não é definido pela sua riqueza, pelas suas conquistas, mas sim pela presença de Deus na sua vida. Nós precisamos da presença de Deus. É ela que faz toda a diferença. Eu já mencionei para vocês que um dos textos para mim mais caóticos da Bíblia é aquele de Sansão, quando ele levanta, e aí o texto diz assim: ele levantou como das outras vezes. Para ele estava tudo normal. Mas aí o texto segue dizendo: mas o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Aí o que muda dessa vez para as outras é o quê? Ele não consegue fazer nada. Ele não realiza nada. Ele não tem força, ele é preso, ele é cegado, ele é acorrentado. Porque a presença de Deus não está mais sobre ele. Para de se iludir, meu irmão, minha irmã. Sabe aquele funcionário bom que você é? Porque a presença de Deus está em você. Sabe aquele pai, aqueles acertos que você tem? É porque a presença de Deus está em você. A parte que você erra é você mesmo, tá? Mas sabe os nossos sucessos? Sabe o que a gente consegue ser? O pai, o esposo, o servo, o que a gente consegue realizar, o que a gente consegue fazer, é por causa da presença de Deus na nossa vida, queridos. Se você fizer uma análise sincera, você conhece a sua versão sem Jesus? Eu não sei se você faz essa análise. Eu não sei se você faz essa retrospectiva, mas eu conheço a minha versão sem Jesus. E ela não é bonita, queridos. Eu acho que ela estaria até morta hoje, na verdade. Mas com Jesus, queridos, a presença dEle, é o Espírito em nós que gera o fruto, que nos faz ser pessoas boas, pessoas controladas, pessoas que controlam seu nervosismo, seu temperamento, pessoas que têm palavras doces, brandas, pessoas que têm um coração bondoso. É a essência de Deus em nós, é a presença de Deus em nós, é o Espírito de Deus em nós, que faz de nós quem nós somos. A presença define a nossa identidade. Um cristão de verdade, ele tem a presença de Deus nele. Ele tem a presença de Deus nele. E essa presença, ela traz descanso. Deus responde a Moisés. E ele diz assim: olha, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Esse descanso tem a ver com a comunhão com Deus, tem a ver com a presença de Deus. Descanso não é a ausência de lutas, mas é o descanso e o conforto na presença daquele que está conosco. Deus não promete para nós menos desafios, mas Ele promete que vai andar junto com a gente. Quando uma criança pequena, ela tem medo escuro, estou falando pequena, mas talvez tem gente aí com medo escuro ainda, né? Ela tem medo escuro e ela não quer avançar, ela não consegue avançar ali. De repente ela chama o pai ou a mãe, e aí o pai e a mãe agora vão com ela. Não é que ela deixou de ter medo, você está entendendo? Mas ela tem descanso agora, porque a presença daquele pai e daquela mãe está com ela. É isso que
que Deus faz conosco, queridos. Não é que a gente não tem lutas, não é que a gente não tem incertezas, temores, dificuldades, dúvidas, ansiedade, problemas diversos, mas quando a presença de Deus está conosco, ela nos dá descanso. O Senhor nos esconde à sombra das suas asas. Eu gosto demais do Salmo 23, daquela parte que fala, ainda que eu ande, gosto dele todo, mas quero destacar aquela parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por que eu não temerei? Porque tu estás comigo. Eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque ela tira a ilusão, porque o começo fala de tantas promessas, né? Você me leva a pastos verdejantes, águas tranquilas e tal. Aí essa parte diz o seguinte, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, vai ter vale, gente. E não é qualquer vale, é vale de sombra da morte. Vai ter lutas difíceis, duras, complexas, complicadas. Mas eu não preciso temer. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque o nosso bom pastor está conosco. Ele está presente conosco nos dias de vale, Ele está presente conosco diante das sombras de morte, Ele está presente conosco nos momentos difíceis. É a presença do Senhor que nos dá descanso. A presença não elimina o deserto, mas ela transforma o deserto no lugar de encontro. A presença não exclui o deserto, mas ela transforma o deserto no lugar de provisão. A presença não tira o deserto da nossa vida, mas ela garante conforto, consolo, graça, discernimento, revelação do alto, porque Deus está conosco. Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre promessas. Contudo, o objetivo de Deus, mais do que as promessas, é que nós tenhamos a presença. Todo o trabalho de Deus tem a ver com você ter a presença. Todo o trabalho de Deus tem a ver com você ter a comunhão, a intimidade, o relacionamento. Inclusive nós vamos nesta manhã participar da ceia. Tudo o que Jesus fez foi para restaurar a presença. Foi para resgatar a comunhão. Foi para devolver o relacionamento. Pastor, mas Ele não levou sobre si as nossas enfermidades? Sim, também nós somos curados. Pastor, mas Ele também não abençoa a minha família? Sim, também Ele te dá uma família abençoada. Pastor, mas Ele também não pode me dar um casamento? Sim, Ele pode dar um casamento. Mas pastor, Ele também não pode me fazer bem sucedido profissionalmente? Sim, Ele pode fazer você bem sucedido profissionalmente. Mas o que Ele fez não tem a ver com essas promessas. O que Ele fez tem a ver com a presença. O que ele fez tem a ver com a comunhão. O que Ele fez tem a ver com o relacionamento. E nós precisamos entender que a presença é o que nós temos de mais importante. E é aquilo que ninguém pode tirar de nós. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte. Nada pode nos separar da comunhão com Deus, do amor de Deus, do relacionamento de Deus. Nós somos os únicos que podemos nos tirar disso. Mas mais nada pode nos separar desse amor. Então nós precisamos valorizar a presença, valorizar a comunhão, valorizar o relacionamento, restaurar a presença, restaurar a intimidade, restaurar a vida de oração, restaurar a vida de devocional, restaurar a vida de santidade, valorizarmos a presença, porque promessa sem presença não vale de nada. Fique de pé comigo, nós vamos ter um período de oração. Feche seus olhos comigo agora.
E leve sua mente ao Senhor, a Deus. Permita o Espírito Santo falar ao seu coração. Lembre do que Jesus fez por você na cruz. Lembre do que Jesus realizou para que você desfrutasse da presença, desfrutasse da comunhão, desfrutasse do relacionamento. E fale com o Senhor nessa hora. Feche seus olhos. Gostaria que você fizesse uma avaliação. Nós vamos estar logo participando da ceia. Mas eu quero te ajudar com algumas perguntas sugestivas. Tem alguma coisa roubando a presença de Deus na sua vida? Existe algo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, a presença de Deus, o relacionamento com Deus? Será que, ou melhor, as promessas que você vive hoje te aproximam de Deus, ou diante das promessas você se afastou dele? Você diminuiu a presença, você diminuiu a comunhão. Esta é uma manhã propícia para nós armarmos uma tenda do encontro no nosso coração, para nós armarmos uma tenda da comunhão, do relacionamento, do lugar da presença, do lugar onde nós desfrutamos Deus face a face. Nós falamos com Ele, conversamos com Ele como qualquer pessoa conversa com o seu amigo. E ali temos comunhão, ali temos relacionamento. E esse lugar do encontro é o lugar da sinceridade, é o lugar da verdade, é o lugar onde não existe barreiras, é o lugar onde não existe falsidade, é o lugar onde você rasga o coração, onde você fala as verdades, onde você expõe o que você sente, o que você pensa, como você tem vivido, como você tem estado. Porque quando Deus pede o encontro conosco, Ele não está à procura de pessoas perfeitas, mas Ele está à procura de pessoas autênticas, verdadeiras, íntegras, que sejam inteiramente dEle. Então Ele não quer que você faça orações falsificadas, de expressões vazias, mas o que Deus deseja de nós são orações sinceras, orações verdadeiras, orações autênticas, ainda que sejam orações feias, ainda que sejam orações quebradas, ainda que sejam orações de um coração revoltado, de um coração ferido, de um coração doente, de um coração dilacerado, ainda que seja de um coração que está sofrendo, ou quem sabe até está alegre, está se divertindo, está desfrutando promessas, mas de alguma forma esqueceu a presença. O que o Senhor quer são corações autênticos diante da sua presença. Nada mais satisfaz.
Senhor, a tua presença é mais preciosa para nós do que as riquezas, Senhor. A tua presença é mais importante para nós do que a posição, do que os cargos, do que a função. A tua presença é mais importante para nós, Senhor, do que relacionamentos diversos. A tua presença é mais importante para nós, Senhor, do que conquistas financeiras, do que a prata, do que o ouro. Tua presença é mais importante para nós, Senhor, do que qualquer outra coisa que possamos considerar preciosas. Nós queremos a tua presença, Senhor, e nós oramos como Moisés orou aquele dia. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não deixa com que a gente avance, não deixa com que a gente progrida, mas ajuda-nos, ó Deus, a cultivar a tua presença, a cultivar a comunhão, porque nada vale para nós ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, Senhor. Nada vale para nós, Senhor, ser muito bem sucedido, mas perdermos a comunhão, a intimidade, o relacionamento, a tua presença. O que adianta, Senhor, termos e vermos o cumprimento de promessas, se de alguma forma isso nos tirar do lugar da tua presença? Nós temos o privilégio nesta manhã de participar da mesa, Senhor, a mesa que é o símbolo da comunhão contigo, a mesa na qual temos parte com Cristo, na mesa na qual declaramos nossa fé, estabelecemos nossa aliança. E que esta seja uma manhã de renovação, de aliança, de fé, de relacionamento, de posição e de valorização da tua presença, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Desde já nós consagramos esses elementos da ceia, para que ao participarmos deles, Senhor, nós sejamos bem-sucedidos, que a nossa comunhão seja renovada, restaurada pelo Senhor, em nome de Jesus.